né, que não só estão no corpo, né, mas estão na questão histórica de toda a origem daquelas crianças. E aí resolvi fazer autorretratos, então pensei, vou fazer trabalho de sentimentos, então trabalhar com eles como é que eles sentem a raiva, a alegria, a tristeza, mas também como é que eles se veem naquele sentimento, assim, pensando um pouquinho naquilo que eu falei que eu mesma, né, tinha uma dificuldade de perceber no meu corpo onde que eu sentia cada um dos sentimentos. Eu pensei assim, não, vou começar pelo físico, né, como que eles se veem no sentimento. Então, a ideia foi trazer espelhos, trazer material para desenho, e daí eles se olharem, por exemplo, a gente falou sobre raiva, se olharem assim, como é que é meu rosto com raiva, né? Aí se desenhar com raiva. E aí, uma coisa muito interessante é que, do mesmo jeito, eu tenho duas filhas, né? Uma de 3 anos e uma de 6. E do mesmo jeito que eu pergunto para elas como foi na escola, o que elas fizeram e tudo mais, elas perguntam para mim, né? Principalmente a de 6 anos, pergunta para mim: "Ah, mamãe, como é que foi na escola? O que você fez? O que você vai fazer?" e tudo mais. E a minha filha mais velha, né, de 6 anos, falou assim: "Ah, mamãe, você vai fazer autorretrato? Ai, que legal! Então você vai pegar o lápis de cor e vai explicar para eles que coloca perto do braço cada cor de pele. Você pega a cor que você acha que é da sua, olha do ladinho do braço, não é. Tira, pega outro. Não é. Até a criança decidir qual é a cor de pele que é melhor representada pelo lápis de cor." Aí eu, né, com pedagogia nas costas, conversando com uma criança de 6 anos, falei assim: Bianca, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado como é que eles iam fazer um autorretrato sem terem uma diversidade de lápis de cor de tons de pele. Eu não tinha pensado nisso. E ela ficou revoltada. Ela falou assim: "Mas como, mamãe? Não pode. Você tem que ter o lápis de cor de tons de pele, né? Porque ela tem na escola dela." E aí eu falei assim: não, eu concordo com você, a gente tem que ter nessa aula, porque só assim faz sentido fazer um autorretrato. Não faz sentido fazer um autorretrato em que as crianças tenham que se pintar de rosa ou de verde, azul, mas não tenha, né, os tons de pele. E aí eu comecei, naquele momento, aí sim a maturar essa ideia de trazer os lápis de cores de tons de pele. Aí comecei a conversar com outro, tentei contato com a Faber-Castell, tentei contato com pessoas diferentes, enfim. E aí pensei assim: não, vou buscar, então, doação mesmo de famílias, né? Quem puder doar, vou falar com as famílias da sala e tal. E aí precisei mudar de escola. Precisei mudar de escola, a Marisa resolveu voltar lá pra sala dela, né? Com todo direito, claro. E aí precisei mudar de escola. Aí eu falei assim: não, então pronto, então vamos deixar de lado esse projeto. Vamos lá para uma nova realidade, nova escola. E fui lá pro Araci Leite, fase 6, né, novamente. E aí, novamente, desafios. Novamente, a questão, né, como é esperado, da criança ainda ter esse processo de maturação, mas também algumas crianças, em especial, com uma certa dificuldade ainda maior em relação a tudo isso. E aí, falei assim: não, vou trazer o que eu tava pensando lá, né, adaptado para a situação dessa nova realidade, dessa nova escola. E aí foi que começou, né, a simplicidade e a complexidade desse projeto, né? Porque eu queria fazer tudo, mas ao mesmo tempo assim, mas não faz sentido fazer tudo isso. E aí o dia a dia, né, o trabalho do dia a dia foi acontecendo. E aí quando ele foi acontecendo, eu falei assim: nossa, na verdade, eu posso usar o sentimento como fio condutor não só nas relações étnico-raciais, mas também em tudo, né? Em tudo eu posso usar os sentimentos como fio condutor. E foi a partir daí que eu comecei tudo que eu faço em sala com essas crianças, tudo mesmo, tem algum momento que a gente para e discute como que a gente se sentiu em relação àquilo, ou como que o personagem daquele livro se sentiu em relação àquilo, ou como o personagem daquele filme se sentiu em relação àquilo. Então a gente vai trabalhando o tempo todo isso. E isso sempre em parceria, né, com a Bel, minha parceira de sala maravilhosa, fica de manhã com as crianças, eu de tarde, sempre conversando com ela sobre isso, ela também trabalhando lá do outro lado, né, no outro turno com as crianças, coisas complementares ao que eu estava trabalhando, mas alinhado com tudo que eu estava trabalhando. E a gente sempre conversando e fazendo com as crianças. E aí, também, aí que eu falei, né, a questão também é uma simplicidade, na verdade, a gente pensar que tudo é permeado pelos sentimentos. Eu também, a questão dos lápis de cor, eu fiquei assim: não, vou abrir a boca pro mundo e vou pedir. Aí falei com a Alice também batalhando pra conseguir com a Faber-Castell. Aí falei com as famílias, aí algumas famílias, né, doaram lápis de cor. Falei com famílias da escola das minhas filhas também. Algumas doaram material, lápis de cor, giz de cera. Enfim, a gente conseguiu pelo menos, né, eu consegui fazer
5 kits. 5 kitzinhos com giz de cera, lápis de cor e a gente comprou 10 espelhinhos, né? Tem até aqui. Ó. Então, 5 kitzinhos desse, né? Com giz de cera. E aí, espelhinho tem mais, são 10. E lápis de cor. Tenho 20 alunos, né? Acabei não falando, eu tenho 20 alunos. Queria ter mais, né? Eu queria realmente ter pelo menos um material para cada e tal. Mas enfim, é o que a gente tem. Também queria ter mais para toda a rede, porque eu sei que tem outros projetos maravilhosos também acontecendo com o assunto, né, das relações étnico-raciais. Faz todo sentido a gente ter isso como material básico da rede. Básico. Roseleio nos ouça. O material que toda sala devia ter. E daí, né, pede doação aqui e acolá, e as coisas foram rolando. E aí, quando eu parei para realmente colocar o sentimento como esse fio condutor, o que me veio, né, como reflexão? Que eu poderia pensar em tudo que eu estava trabalhando em sala como 5 pilares, né? O repertório de sentimentos, então realmente o que eles podem entender sobre o que são sentimentos, como que a gente sente, o que a gente faz com eles, que ter raiva é natural, que ter tristeza é natural, que ter alegria é bom, mas também é só um dos sentimentos, não é tudo, e por aí vai. Então, assim, e o que são os sentimentos e como que a gente lida com eles. Então, tipo, quando tá com raiva, segurar o dedão e assoprar bem forte, assim, né? Eu falei pra eles, não que eles sempre façam, mas a gente tenta. Eu falei pra eles assim, segura o dedão e... né? Então, várias coisas do tipo. E aí, para trabalhar esse repertório, o que a gente faz, né? A gente vai lendo livros, a gente tem, né, todos os livros que a gente tem disponíveis lá na escola. Inclusive, por exemplo, um deles eu trouxe para cá, né? Esse aqui, o da Felicidade. E a ilustradora desse livro, dessa coleção, E Se Eu Sentir, né? Tem de vários sentimentos. É a Paula Kranz. Ela, inclusive, se ofereceu para ir lá na escola um dia conversar com as crianças sobre os livros que ela ilustrou, né? Ela ilustrou toda essa coleção. Ela é uma pessoa maravilhosa, Paula Kranz. Quem precisar dela aí também na sua escola, fala comigo que a gente conversa, né? Eu passo o contato dela. E tenho certeza que ela não vai se importar, né, de passar o contato. Então, assim, a gente faz várias leituras, né? Não só esses vários livros do Todd Parr também, enfim, tem vários livros que trabalham os diversos sentimentos. Então, repertório de sentimentos. Também para o repertório de sentimentos, a gente trabalhou muito nas rodas de conversa. Então, né, discutindo e conversando sobre o que são os sentimentos. E, para algumas rodas de conversa, a gente trouxe convidadas. A gente trouxe a Paty Bastos, né, uma psicóloga, que trabalha com a questão dos sentimentos e com a educação sexual. E a Rita Cândido, que também trabalha com, né, a parte dos sentimentos e educação sexual. E a Rita, ela... acho que todo mundo na rede conhece ela, por quem não conhece deveria. Ela é professora do Fundamental na rede municipal. Ela que é autora desse livro, né, A Menina das Cores. Então ela foi lá e leu com as crianças esse livro, contou história, contou uma outra história, enfim, né, para trabalhar os sentimentos também. E além das rodas com convidados, a gente também faz cantigas, né, canta muito, a gente canta muito na sala, canta muito. Tem uma música que eu gosto muito, que é da Júlia Branco, né? Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Então a gente canta, né, essas músicas com as crianças e faz gestos e tudo mais, né? Pra realmente ajudar na autorregulação. Não só falar dos sentimentos através da música, como ajudar na autorregulação. E a gente vê também alguns filmes. Como eu falei, né? A minha turma é uma turma desafiadora. E aí... um momento que eles realmente não ficam quietos, assim, pra ser sincero, tipo, é criança, né? Eles agem como crianças que não querem ficar paradinhos, que é o momento do cochilo, né? Uma turma integral, a minha turma não dorme durante o horário do sono, né? Não comigo, pelo menos. E não que eles não tenham oportunidade. Jéssica, a minha diretora depois vai me puxar a orelha. Mas eles têm a oportunidade de dormir, né? Mas a maioria não quer dormir. Então, o que eu tenho feito com eles nesse momento? A gente tem assistido filmes de qualidade, filmes que a gente possa discutir sobre os sentimentos naquele filme. Então, começamos, obviamente, né, com a escolha óbvia. Quem que me diz qual a escolha óbvia da Pixar que fale de sentimentos? Aí, alguém fala no chat. Vê se descobre qual é a escolha óbvia de primeiro filme para trabalhar os sentimentos da Pixar. Eu adoro a Pixar, gente. Adoro os filmes da Pixar, os curtas da Pixar. Vamos lá, tô olhando aqui o chat, gente. Vamos lá. Quem que adivinha? Enquanto eu vou falando dos outros. E aí a gente vai assistindo alguns filmes, aí de novo, o mesmo trabalho com os livros, a gente faz com os filmes. Isso, divertidamente, Vivian. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Juliana também. Ah, Ju e
Vivian. Ó, duas pessoas com quem eu já trabalhei que eu adoro. Ana Casale, é isso, Divertidamente. Isso mesmo, Divertidamente. Então a gente começou trabalhando com Divertidamente, claro, né? Então eu coloquei Divertidamente, a gente discutiu sobre Divertidamente, a gente fez... Eu pedi para eles desenharem e depois fazerem modelos 3D com cartolina e com... Meu Deus, esqueci o nome da palavra. Mas enfim, com coisas, né, que não é só o papel. De como que seriam os sentimentos na cabeça deles, né? Os mesmos sentimentos que tem lá da Riley, como é que seriam na cabeça deles. E daí eles fizeram o nojinho, a tristeza, a raiva, a felicidade. Fizeram cada um deles... o medo, né, como seria deles. E foi muito legal, porque foi tipo um autorretrato, só que dessa vez realmente colorido, né, assim, realmente nas cores dos personagens que aparecem Divertidamente. Foi bem legal de ver essa experiência aí com eles. Enfim, mas a gente vai discutindo, né, os sentimentos com eles. Então tudo que eu falei até agora, é o pilar do repertório sobre sentimentos. Então esse aí é o primeiro. E aí a gente também trabalha o pilar do autoconhecimento. Aí a gente fez dobraduras, então para poder trabalhar a concentração, prestar atenção em si, na respiração. A gente vai começar o trabalho de yoga, eu até trouxe Angélica, maravilhosa, nossa professora lá, que é responsável, professora de apoio e que é responsável por fazer as plastificações, né? Plastificou para mim hoje isso daqui, que eu vou começar com eles o trabalho com yoga. Então eu vou ter esses cartõezinhos, né, na sala e alguns tapetinhos de yoga. E aí eles vão pegar cada cartãozinho e fazer as posições, né? A ideia é realmente fazer uma coisa bem... eles fazendo as posições, né? Vai ter algum momento eu fazendo com eles também, mas depois ficando mais eles fazendo as posições de yoga. Então a gente está trabalhando isso, o autoconhecimento, né? Dentro do autoconhecimento a gente também está trabalhando a neurodiversidade, né? A gente entender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem qualidades e tem dificuldades que são da pessoa e que podem ser inerentes a um determinado grupo, mas que não impedem aquela pessoa de ser uma pessoa funcional, uma pessoa que a gente goste de conviver e que a gente possa aprender a conviver juntos e harmoniosamente com coesão. Então, para trabalhar a neurodiversidade dentro do autoconhecimento, né, para eles pensarem também neles como possíveis neurodiversos e tudo mais, a gente tá assistindo também alguns filmes e lendo alguns livros, né? O filme, por exemplo, Flutuar, excelente. Eles já assistiram bem umas 3 ou 4... É um curtazinho de 8 minutos, eu acho. Já assistiram um monte de vezes e adoram, eles ficam vidrados, assim, na parte... enfim, não vou dar spoiler, né? Mas tem uma parte, assim, o filme todo é silencioso, tem uma parte que pá! E eles ficam... né, muito vidrados, assim, com esse filme. Então é muito legal. Muito... Encanto é um filme que trabalha a neurodiversidade. Assim, né? Depois também a gente pode conversar interpretações dele, mas enfim, é um filme que trabalha a superdotação, né? E trabalha a aceitação dos seus dons, dos seus poderes, enfim. Inclusive quando eles não são bem quistos pela sociedade, né? Que acontece muito com eu sou especialista em superdotação, gente, acabei não falando. Então eu acabo sempre olhando muito para esse lado. Então, o fio condutor, sentimentos, aí repertório sobre sentimentos, autoconhecimento, e aí valorização das relações étnico-raciais, né? E aí sim vem a história dos autorretratos, vem a história das leituras. Então a gente faz muita leitura na sala e vai discutir os sentimentos dentro daquela leitura. Assim, por exemplo, a gente lê o livro Lila e o Segredo da Chuva. E aí, durante a leitura do livro, a gente fala assim, mas como que a Lila sentiu nesse momento? O que ela fez com esse sentimento? Então a gente vai trabalhando esse tipo de coisa. E claro, né, as leituras, além da gente já ter os livros disponíveis na escola, eu me baseio muito no que a Ayodele tanto falou pra gente em Ayodele Silva, né? Vocês também já devem lembrar quem que ela é. Maravilhosa também. O quanto ela já orientou, né, sobre como é que a gente trabalha os livros, quais livros são livros bons da gente trabalhar, quais características que a gente deve olhar no livro para poder trabalhar esses livros, quais livros que talvez a gente deveria deixar um pouquinho de lado, mesmo que ele pareça um livro que trabalhe relações étnico-raciais, enfim. Então eu me baseio muito no que a Ayodele falou e no que ela escreveu no trabalho dela de pesquisa, né? E um outro pilar do projeto é o fortalecimento dos laços com as famílias. Até esse momento, o fortalecimento está mais na questão mesmo da troca no grupo de WhatsApp, nesse momento, em que a gente tem, por exemplo, teve o pedido dos lápis de cor, eu vou sempre partilhando com as famílias sempre que possível, né, o que a gente está fazendo e tal. Mas a gente vai começar um trabalho também, que a Jéssica não tá sabendo ainda, gente, tô falando, amanhã a Jéssica vai me puxar a orelha. A gente vai começar também a trazer as famílias para dentro de sala.
Eu já conversei com a Bel, a gente vai começar a ter as famílias 1 ou 2 vezes por semana, vindo para a última roda da tarde, que é no finalzinho da tarde, para contar a história daquela família. Então a gente vai solicitar isso ainda, a gente vai falar ainda com os pais também não sabem disso ainda, a gente vai ter uma reunião de família semana que vem, a gente vai conversar com as famílias para que elas venham 1 vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana, para poder contar a história da família, né? E aí, eu não anotei aqui o autor, mas tem um autor que fala sobre o quanto é interessante esse fortalecimento de laços com a família, quando você tem a família entrando e contando a própria história. A Marta tá perguntando qual o nome do curta. Flutuar. Flutuar. Mas aí depois E Encanto. Eu falei o filme Encanto e falei do curta Flutuar. Mas aí depois a gente volta nisso daí. A Alice falou que não era pra gente ficar olhando os comentários do YouTube, mas eu não consigo, Alice. Eu tenho que olhar. Eu preciso saber que as pessoas estão aqui, né? Não sou só eu falando sozinha e repetindo vozes na minha cabeça, tá? Então é isso. Então a gente tá tentando, né, fazer esse fortalecimento dos laços com a família a partir, né, tanto das interações que são... eu tento compartilhar o máximo que dá das coisas pelo WhatsApp, pelo compartilhamento de fotos e tudo mais, mas também trazendo a família para compartilhar as histórias delas. E por último, né, o último pilar, o 5º pilar, a André falou que eu sou letrada em live. Nem tanto, André, fico nervosa. Então, por último, a valorização das relações com o meio ambiente, né? Como que a gente está trabalhando isso? E por que que isso entrou? Por que que isso entrou dentro dos pilares? Porque... é essa parte que entra principalmente com o meu lugar no mundo, né? Quando eu pensei nos sentimentos, eu pensei assim, tá, legal. Claro, eu quero trabalhar os sentimentos com as crianças porque elas precisam agora, porque elas precisam aprender a se autorregular agora, mas não é só pra agora, né? É pro futuro, assim, como que elas vão se relacionar com as pessoas no futuro, como que elas vão ter uma saúde mental condizente com uma vida em sociedade, né? A vida em sociedade que elas já vivem e que elas vão continuar vivendo. Então, assim, é muito pensando nisso, na saúde mental, no viver bem, no viver em sociedade. Então, eu fui pensando nisso, e aí entrou o meio ambiente dentro disso, que é o quê? O que a gente quer deixar pro mundo? Porque quando a gente pensa em meio ambiente, claro, que é o que a gente está fazendo ainda agora nesse momento, tem o plantio de vasos, tem o trabalho, assim, local, pequeno. Mas a gente também, né, vem em conversa com outras professoras da escola e com a direção, da gente reativar a horta da nossa escola, que ela tá paradinha, da gente trazer as famílias para ajudar nessa reconstrução da horta. E quando a gente pensa em horta, a gente pensa em uma coisa que fica, não é uma coisa que, por mais que possa morrer, ainda mais em férias, né, possa morrer sem ninguém regando, ninguém fazendo nada, porque, enfim, né, quem começou a cuidar nem sempre vai estar disponível naquele momento. Mas enfim, mas a gente espera que não morra, que a gente espera que continue. Então a gente tem discutido isso, como é que isso fica pro futuro. A gente plantar é pra quem? É pra gente? É pra gente, mas não é só pra gente, é pro futuro. A gente trabalhar o nosso autoconhecimento, os nossos sentimentos, nossa autorregulação é pra gente? É pra gente, é principalmente pra gente. Mas também é pro nosso futuro, é pro nosso trabalho é pra nossa vida, né? É pra nossa vida. Então a gente tá nessa questão no momento mais local, né? Assim, local que eu digo do ladinho ali da sala com plantios pequenos, que é revitalizar a horta. Eu vou aprendendo muito com a Carol, que é uma pessoa que dá um curso chamado Revitalização dos Solos, que me deu a oportunidade de fazer um curso dela gratuito. E daí tenho aprendido muito com ela, uma pessoa muito disponível, que tem me ajudado muito a pensar como que a gente faz o solo ficar mais rico, né, para as plantas. E aí a gente quer expandir, e nessa expansão também, não só a expansão no sentido de plantar na horta, claro, isso também, mas das crianças verem outros locais com plantações, como a professora Bel já levou as crianças para o CDCC, né, não só a Bel, todas as professoras lá das fases 6 da manhã levaram as crianças para o CDCC, lá visitaram o quintal do CDCC, que eu tive, né, a experiência de poder ter participado lá atrás, no começo, no CDCC, quando foi montado a primeira vez. Então as crianças foram lá, visitaram, viram o que é um quintal que seja orgânico, que seja... ele não é livre de pragas, mas ele tem as pragas controladas ali, autocontroladas por conta da própria diversidade ali do quintal. Enfim, então eles viram isso. Eu tô em conversa, né, tanto com a Alice quanto com o pessoal da Ecovila Tibá, para poder a gente levar as crianças para poder visitar, né, Ecovila Tibá. E, enfim, então a gente vai fazendo isso, vai trabalhando tudo isso com as crianças. Eu tenho até... quase que eu esqueço, gente. Isso aqui é um dos autorretratos, olha só. E sobre os sentimentos, antes de eu mostrar o autorretrato, deixa eu falar uma coisa sobre os sentimentos. Quando a gente
trabalhou os sentimentos, claro, né? Eu, como pessoa teórica que lê os assuntos, né? Você, qual é a roda dos sentimentos? Quais são os sentimentos básicos? Quais são os sentimentos que são, né? Esqueci o termo agora, mas tipo assim, os que são anexos aos sentimentos básicos e tarará, tarará. Quando a gente chega na sala, vocês sabem, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Quando a gente foi trabalhar sentimentos, eu vou perguntando, tem até um vídeo que eu coloquei, se quiser depois eu mando pra vocês, mas que eu coloquei que a jornalista, quando foi fazer a reportagem da EPTV lá na sala, ela pediu assim, faz aí a atividade com eles. Aí eu fui e perguntei, né? Gente, quais são os sentimentos que a gente já trabalhou? Aí, eu nem vou falar todos porque eles falaram, porque pode ser que seja cortado aqui no YouTube. Mas eles falaram assim, é a raiva, a tristeza, a alegria, tá lá nas minhas redes, eu passo pra vocês. A tristeza, a alegria. Aí uma criança falou assim, vomitar. E a outra falou, eu vou falar com termos mais técnicos, ir ao banheiro defecar, né? Claro que não falou dessa forma, mas falou uma coisa mais ou menos nessa direção. E aí todo mundo caiu na risada, a jornalista até, virou a câmera assim, porque ela, na hora, ela levou um susto. Porque é isso, porque para as crianças, o que é sentimento para elas, né? E, na verdade, eu tava conversando com uma psicóloga que é amiga minha, uma outra psicóloga que nem tá envolvida no projeto, ela falou assim, mas sentimento é complexo. O que é sentimento? Então, para as crianças, é tudo que a gente sente. E a gente sente o quê? Sente também vontades, né? Vontade de comer, vontade de, né, defecar, vontade de vomitar, né, quando tá doente, enfim. Então, para eles, sentimentos é tudo isso, né? E eu não vou também ficar corrigindo lá, não, de acordo com o artigo tal, né? Vocês não estão se chamando de sentimentos que são sentimentos, mas enfim. E aí, então, por conta disso, também eu incluí o que eu faço com os autorretratos, né? Eu fiz essa moldurazinha simples, né, no Canva, só falando assim, quando estou carinhoso, quando estou carinhoso, aí tem algum emoticon que ajude a dar uma, né, a dar uma percepção daquele sentimento, né, porque eles não estão ainda em fase de necessariamente entender o que está escrito, e daí a gente já vai ter trabalhado o sentimento, a gente vai colocar o espelho, eles vão fazer o autorretrato. E aqui foi quando eu estou carinhoso, né, carinhoso não é exatamente um sentimento, mas a partir das falas deles eu fui criando, né, essas molduras com sentimentos. E olha só, já o uso dos lápis de cor diferentes, né? Para ele, o carinhoso tem um meio ar de felicidade, um olhinho meio aberto, enfim, né? Tem uma série de características. Olha só isso aqui que é maravilhoso, que também é do carinhoso. Olha, gente, aí a Adélia, você vai ficar orgulhosa de mim. Olha aqui, gente. Né? Ele se desenhou com os traços que ele tem, não com os traços que a nossa cultura monopolizadora, europeia, eurocêntrica exige que a gente tenha. Não, são os traços dele, né? Da forma que ele se viu, da forma que ele desenhou. Olha só como é que é esse desenho, né? Com as cores que o representam. Aqui também. Olha só como é que é. Isso aqui é o sou eu, né? Não é exatamente o sentimento, mas faz parte do livro Meus Sentimentos, né? A primeira folha é uma foto deles, a segunda é o sou eu. E aí eles se desenham. Olha também, né? Ele se desenhou como ele se vê, não como nossa cultura colonizadora exige que a gente se veja, né? E então, assim, vou parando por aqui, né? Que chegou meu tempo limite, eu acho, pelo horário que eu olhei. Mas, assim, é isso que eu quero que você... Até pensei em mostrar algumas fotos, mas deixa pra lá. Depois eu boto o link das minhas redes lá, eu botei algumas coisas interessantes sobre o assunto. E é isso que eu vejo, assim, quando eu tô no dia a dia com as crianças, trabalhando tudo isso, não é fácil, não é simples, não é tranquilo, mas é realmente, assim, algo que me deixa com o coração quentinho, assim, que me deixa, quando eu saio de lá, né, quando eu paro pra refletir mesmo, né, na verdade, normalmente quando eu saio às vezes chateada com as minhas práticas, porque às vezes tem coisas que a gente não vê acontecendo assim tão imediatamente, mas quando eu paro assim pra realmente escrever, até falei isso pra Rafaela sobre esse projeto, quando o mais legal de ter submetido esse projeto não é, claro, é muito legal ser finalista, claro que eu quero ser primeiro lugar, então votem, mas claro que independente disso, é muito legal ser finalista, é muito legal ter o projeto escolhido, mas assim, o ganho maior, acima de tudo, foi ter escrito isso, ter colocado isso no papel, ter refletido, ter olhado para as fotos, né, porque a gente montou lá as fotos que ia no projeto,
ter visto, eu pessoalmente, eu ter olhado e ter visto assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa por essas crianças. Por mais que às vezes eu saia assim, né, meio frustrada com algumas coisas, eu tô fazendo algumas coisas, eu tô batalhando por elas, eu tô tentando fazer com que elas se enxerguem como crianças que são potentes, como crianças que podem, né, podem agora, podem no futuro, mas podem principalmente agora. Que elas têm a capacidade de melhorar a sua autorregulação, de conviver mais harmoniosamente, que elas têm muito, muito, muito a contribuir com elas próprias, com o próprio autodesenvolvimento e com a comunidade. Então eu fico muito contente em poder fazer parte desse processo. Espero que esteja plantando uma sementinha aí para que elas cuidem bem da saúde mental delas para o futuro, que elas consigam se enxergar, né, se enxergar como pessoas que são, nas características que têm, nas potencialidades que elas têm, que elas consigam trabalhar o que precisa trabalhar, mas que também se vejam nas potencialidades, e que eu consiga ter plantado essa sementinha na vida delas, né? Não sei o quanto, mas eu espero, é isso que eu espero muito. E foi muito legal, é muito legal estar participando desse processo por causa disso, por essa reflexão que eu consegui fazer, e essa visibilidade que eu espero que traga mais lápis de cor de tons de pele, que é um negócio tão simples, que devia ter em toda a escola, assim, como material básico. Que pelo menos isso, esse projeto dê alguma visibilidade, aí eu não vou nem falar nomes, mas também já estou em conversa com outra professora, que já me colocou em contato com outra pessoa lá da Fábio, mas que não fosse por doação, que fosse mesmo assim pela rede, que a gente possa fazer isso pelas crianças, né? Não só o que eu estou fazendo no projeto, que as outras professoras que colocaram projetos, né, para submeter estão fazendo, mas que a gente consiga nós todos, né, a força que é a rede, trazer esse tipo de trabalho para a rede. E eu sei que tem muitas outras professoras que estão fazendo coisas muito legais e que elas possam ter também o apoio dentro da rede e fora da rede, para que a gente consiga fazer um trabalho de mais qualidade com minimamente o material que a gente precisa para esses trabalhos. É isso. Muito obrigada e passar a palavra para a próxima, né, Alice? Agradeço muito, viu, Lé? Acho que você deu uma olhadinha assim no chat. Em relação aos materiais, a gente tem que lutar para conseguir esses materiais, né? Às vezes é uma coisa que é tão importante, são tantas coisas que a gente vê como importante que a gente não tem ainda na rede, mas assim, quem sabe a gente consegue. Então a gente, pelo menos nós da coordenação, a gente ainda vai tentando, vamos pentelhando lá na secretaria e vamos tentando conseguir, tá? Mas é isso aí, é um trabalho, a gente espera que consiga que seja mais visibilizado e, querendo ou não, né, que a gente receba mais recursos para isso. Em relação às visitas, tá? Eu gostaria de comentar aqui, porque acho que a gente não colocou isso em live ainda, tá? Se alguém tiver algum projeto que queira fazer visitação e tudo mais, entre em contato com a coordenadora, né? A gente está tentando, não são todos os lugares que a gente consegue fazer a visita, né? Mas a gente está tentando organizar isso daí para auxiliar a sessão de projetos, que já existem os passeios, né? Que já são indicados a vocês, mas nada impede, né? Quem está fazendo os projetos aí, que busquem, né? Ou por fora, o transporte a gente tem facilidade de arrumar, tá? E aí também a gente entra em conversa com o local, ou vocês mesmos podem fazer isso e passar para a gente só o que precisa, tá? Mas a gente vamos juntos tentar levar essas crianças para passear, que eu também acho super importante, tá? E as visitas a partir da fase 5, né? Mas é isso. Agora eu vou agradecer demais a Lea novamente, né? Como a Thaís, eu vou dizer que eu conheço um pouco desse trabalho, que eu sei quanto esse trabalho é bonito, né? O quanto ela faz com o coração, mas eu vejo também que muita gente aqui da rede já percebeu e já conhece também, viu, Lea? Então, parabéns. Deixa eu só dar um oi pra Silvia. A Silvia mandou um parabéns aqui pra mim. Eu fui estagiária da Silvia. É só isso, tá? Oi, Silvia. Beleza, então agora eu vou pedir para Van, aí, tá tudo bem aí, Van? Eu vou me ausentar, então agora para a Vanessa conduzir a nossa próxima professora aí, que é da região da Vanessa, tá? Obrigada, Léa.